Oi gente, hoje eu vou falar um pouquinho do ELAP, que foi a forma que eu fiz intercâmbio no Canadá, e é um programa de bolsa de estudos para você aí que quer fazer intercâmbio. Eu resolvi separar esse vídeo em 4 partes para poder fazer mais sentido. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre como que o programa funciona, depois eu vou dar algumas dicas rápidas para inscrição, se depois vocês quiserem que eu me aprofunde um pouco mais nisso, eu posso fazer um vídeo só de dicas de como que eu me inscrevi. Vou falar de alguns pontos importantes que precisam ser considerados aí quando você for fazer intercâmbio por programa de bolsas. E por fim, eu vou falar um pouco como que foi a minha experiência no Canadá, mais especificamente em Vancouver, que foi a cidade que eu fui. Eu já tenho uma playlist aqui no canal que é só de vlogs que eu fiz durante o meu intercâmbio, então indo pra aula, saindo com os meus amigos, visitando os locais turísticos, mas vamos então para o primeiro tópico desse vídeo. Bom, a primeira coisa é como que o programa funciona, o que que ele é. O ELAP é uma sigla para o Programa de Líderes Emergentes nas Américas. Então, acho que o termo já deixa um pouco explícito que essa bolsa só funciona para residentes das Américas. Isso inclui o Brasil e também inclui alguns outros países da América Latina. Então, quando você estiver se inscrevendo, tenha noção que você vai estar concorrendo ali com os nossos amigos vizinhos, mas que várias bolsas também são dadas para o Brasil. O governo do Canadá tem um site específico para explicar um pouco sobre o objetivo dessa bolsa, o que que ela faz, como que ela é dada, mas basicamente o foco dela é nutrir pesquisas aí em jovens que tenham esse perfil de liderança. Eu tô falando isso porque é muito importante que você tenha essa noção sobre o perfilado de liderança, porque é algo que eles levam muito em consideração no processo seletivo, mas o que eu acho mais legal do ELAP é que ele tem projetos para pessoas que estão desde a graduação, então você que tá fazendo a sua primeira graduação na universidade, tanto para pessoas que estão fazendo o mestrado ou o doutorado, então vale para qualquer um desses 3 níveis. Então, por exemplo, para quem tá indo na graduação e tá aí se formando na universidade, você consegue ir por 2 modalidades. A primeira modalidade é a de pesquisa, inclusive costuma ser mais fácil você ir por esse projeto, porque você não precisa que a sua universidade tenha uma parceria com o Canadá. Isso significa que você está indo para fazer pesquisa científica, então você tem que achar um orientador que queira te colocar em algum projeto, queira desenvolver um projeto que seja seu, mais ou menos na ideia que funciona uma iniciação científica aqui no Brasil, e você vai desenvolver essa pesquisa enquanto você estiver lá por 4 meses. O outro modo é o modo de estudos, e aí a sua universidade já precisa entrar em ação. Nesse modelo, a sua faculdade aqui do Brasil precisa ter algum tipo de acordo com alguma universidade lá do Canadá e eles fazem essa seleção entre elas. Isso significa que é um pouco mais específico, mas nesse modelo você vai fazer aula, vai participar um pouco mais do processo de realmente ser um aluno ali naquela universidade, que difere da lógica da pesquisa. Então, resumão geral. Modalidade de pesquisa, você tá indo para fazer pesquisa, para ser um pesquisador durante esses meses. Modalidade de estudos, você tá indo para poder ser realmente um estudante de graduação na universidade canadense. Porém, em um dos modos você precisa de acordo entre as universidades, que é o de estudos, e no outro é você que vai atrás de um orientador. Eu costumo achar que o modo de pesquisa, ele exige mais de você sozinho, então tanto pro sucesso como pro fracasso, porque é você que tem que procurar o seu orientador, é você que tem que ir atrás, é você que tem que mostrar que vale a pena mesmo, enquanto no modo de estudo você vai fazer seleções mais internas nas universidades. Pro mestrado e pro doutorado, claramente são projetos de pesquisa, então para dar continuidade ao mestrado e ao doutorado, e o tempo também é um pouco maior, tá? Eu fui pelo doutorado e eu passei 6 meses lá, então é um semestre completinho. A bolsa também é um pouco maior, mas justamente porque nessa modalidade a gente tá mais focado em terminar o curso de pós-graduação, que é um pouco mais profundo. Também lá no site, gente, sempre vou reforçar o site, porque realmente é importante que vocês leiam, é quase que um edital. Ele vai falar sobre os valores de bolsa, sobre o tempo, sobre como que funciona, sobre qual que é o processo para você se inscrever. Então é importante que vocês leiam tudo, estejam cientes de tudo, das regras e tudo mais. Mas agora que eu falei um pouco do programa, é preciso entender como que você se inscreve nele. Bom, como eu falei, tem 2 modalidades, então a modalidade de estudos ela vai ser um pouco mais específica. Eu recomendo que você fale com a sua universidade, principalmente com o setor internacional, e pergunte se tem algum procedimento, algum processo interno, se tem parceria, que aí você conseguiria ir pela modalidade de estudos. Quase sempre, quando a universidade tem essa parceria e já tem uma seleção anual, eles divulgam internamente, o que é diferente do modo de pesquisa. Então, se você, assim como eu, tá estudando na universidade, mas ela não tem parceria com nenhuma universidade canadense, você quer ir atrás de intercâmbio mesmo assim, a modalidade de pesquisa talvez faça mais sentido. E aí, nessa modalidade, é como eu falei, você vai ter que ir atrás do seu orientador. Você precisa procurar professores nessas universidades canadenses. Mas como que eu faço para poder saber quem é professor ou quem não é? Aqui já começam a entrar as suas habilidades de pesquisa, porque o ideal é que você vá olhando o organograma, o site das universidades e vá olhando quem é professor, quem trabalha ali e quais são os temas. Achou uma pessoa que é da sua área, que é um tema que te interessa, que faz parte de um grupo de pesquisa legal? Manda e-mail.
Gente, essa é a ferramenta que vocês mais vão usar. E-mail. Geralmente no e-mail é legal que você explique quem você é, o que você faz no Brasil, qual que é o seu interesse ali e apresenta um pouco da bolsa do ELAP para esse professor. Você vai falar, olha, tem aqui esse programa e tal, e eu quero muito participar e acho que você seria um ótimo orientador. Você realmente tem que se vender e com esse professor aceitando, ele vai ser o seu orientador durante seu processo de intercâmbio. Não é toda universidade canadense que vai aceitar qualquer pessoa. Algumas universidades aceitam alunos de graduação, outras só aceitam alunos de pós, algumas só aceitam para estudos, outras aceitam para pesquisa, então é importante que você sempre vá fazendo esse caminho de pesquisa. Procura a universidade, vê se ela te aceita, procura o orientador e manda e-mail pro orientador tentando fazer ali você ser aceito como orientando. Tem alguns grupos atuais de ELAP, de pessoas que já foram, e às vezes é interessante você entrar em contato também para poder entender se aquela universidade, se aquela área que você tá buscando faz sentido. Durante o processo de achar seu orientador, é comum que ele queira marcar entrevista, pergunte para você como que funciona o processo, porque alguns desses professores nem sabem da existência desses programas. E aí é nessa hora que você vai mostrar o seu manejo com o inglês, né? Você vai entrar numa entrevista, você vai se vender novamente ali em outra língua, vai mostrar os seus interesses, as suas áreas de pesquisa. Isso é muito importante. A minha orientadora do Canadá, ela fez uma entrevista comigo justamente perguntando por que eu queria ir, por que eu queria que ela fosse a minha orientadora e todos esses fatores que ela considerou para poder me aceitar. Mas beleza, eu já consegui o orientador. E agora? Bom, com isso você vai reunir os documentos que a universidade pede para poder fazer a sua inscrição. Então veja bem, não é você que vai entrar lá no governo do Canadá e vai se inscrever sozinho. É a universidade que vai inscrever você como uma tentativa de aluno visitante. Então por isso que é muito importante você estar alinhado com a universidade e com o orientador. A maioria das universidades cobram os seguintes documentos. Primeiro é uma carta do seu orientador que te aceitou no Canadá, falando que ele te aceitou, né, e que ele vai te receber. Segundo, geralmente são os documentos mais burocráticos da sua universidade, então a sua matrícula, o que você está fazendo, para confirmar, né, que você é um estudante aqui no Brasil. E algumas universidades também vão pedir uma carta de recomendação. Para quem faz mestrado e doutorado, é só pegar uma carta com o seu orientador, mas para quem tá na graduação, você pode pedir para um professor, alguém que você tem mais contato ali para poder fazer uma carta falando, olha, essa pessoa é uma estudante exemplar e etc. E o documento que costuma ser mais temido pelos alunos é a carta de motivação própria. Essa carta é uma carta que geralmente você escreve falando por que você tem que ser escolhido, um pouco da sua trajetória, o que você quer fazer nesse processo de pesquisa, e geralmente ela só pode ter uma página, o que é muito difícil. Se já é difícil falar de si mesmo, imagine uma página. Reunindo todos esses documentos e mandando para a universidade, é ela que vai então proceder com a seleção interna e depois mandar para o governo canadense. Geralmente o processo do ELAP acontece com inscrições até março e os resultados são liberados em junho daquele ano. E aí quem foi selecionado pode começar o intercâmbio a partir de agosto até janeiro. Então você tem aí uma janela para poder começar esse intercâmbio. Mas tem alguns pontos que eu acho muito importantes de serem colocados aqui e que eu não vejo muita gente que fala sobre o ELAP comentando sobre isso. Apesar de ser um intercâmbio de graça, já que você não paga o programa, você não tá pagando para poder ir, não vai pagar a universidade, etc. Ainda assim, você precisa ter reservas de emergência. O ELAP vai te pagar uma bolsa enquanto você estiver lá, mas essa bolsa pode vir de formas diferentes. Então, por exemplo, eu recebi ela inteira de uma vez quando eu cheguei no Canadá, uma semana depois que eu cheguei. Tem alguns colegas que só receberam um mês depois que eles já estavam no Canadá e recebiam, por exemplo, em parcelas, então o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. Ou seja, gente, até você receber essa bolsa, tudo que vai ser pago naquele caminho vai ser do seu bolso, mesmo que isso seja reembolsado depois. Então, por isso que a gente não paga para poder fazer, a gente ainda tem que ter dinheiro para financiar os primeiros processos burocráticos. Uma coisa que muita gente não percebe, por exemplo, é que a passagem vai ter que ser paga por você, mesmo que depois você tire ali do dinheiro que você recebe do ELAP, porque eles só vão te dar a bolsa quando você chegar no Canadá. Então, até você chegar, você tem que ir, né? Outro ponto importante é treinar o seu inglês para poder evitar o máximo de perrengue. Gente, intercambista passa perrengue, isso é óbvio, mas assim, se desde agora você já pensa que você quer se inscrever, já começa a treinar o seu inglês. Isso vai te ajudar na entrevista para achar o orientador, para poder abordar eles, para entender o documento, para escrever sua carta e quando você chegar lá também. Até porque lembra que você não tá indo só para curtir, né? Você tá indo para estudar, para pesquisar e etc. Uma outra coisa que eu considero muito importante é, se você não tem passaporte, tira o seu passaporte agora. Tem algumas cidades e tal que o processo de passaporte é super rápido, mas tem outras que é lento, que a fila é grande, e tem universidades que desde o seu processo de inscrição vão cobrar o seu passaporte para poder comprovar que você é brasileiro. Então assim, você tá esperando o quê? Se você já tá aplicando para processos de intercâmbio, tira o seu passaporte, sabe? Vai evitar muita dor de cabeça. Gente, assim, contando um pouco da minha experiência, como eu falei, tem vídeos aí no canal que mostram um pouco dos vlogs, mas eu realmente não tenho como expressar aqui para vocês como que foi participar do ELAP. Conhecer uma outra universidade, fazer amigos, sabe? Assistir palestras, aulas, enfim. É um processo transformador
transformador, e eu acho que viver isso tudo imerso em uma cultura diferente foi mais transformador ainda. Quando você tá selecionando nas universidades, você também pode ver as províncias e as cidades em que elas ficam. E na época, sinceramente, eu nem me atentei muito a isso, mas hoje eu vejo que eu fiz uma escolha muito certa. Eu acabei indo pra Colômbia Britânica, né, do Canadá, que nem sempre é tão visada pelos intercambistas, porque geralmente os intercambistas focam muito ali em Montreal, em Toronto, mas Vancouver me trouxe vários pontos positivos, desde o clima, que era muito mais ameno enquanto eu tava lá no inverno, desde o fato de ter uma vibe muito mais natureza, então assim, foi super, super incrível. E eu voltei, assim, com a minha pesquisa com outro olhar, com outras coisas, outras informações super ricas, então eu acho que todo mundo realmente tinha que viver essa experiência uma vez na vida. E quando você para pra pensar, o ELAP é uma oportunidade que você vive essa experiência recebendo pra poder vivê-la. Então assim, você tá recebendo a bolsa e tudo mais, o que é diferente de um programa de intercâmbio que você tem que pagar a escola, pagar a sua moradia, pagar tudo isso, enquanto no ELAP ele tá pagando pra você estudar, basicamente, e pra você trazer mais frutos de pesquisa entre o Brasil e o Canadá. Esse vídeo já tá bastante longo e eu sabia que eu ia falar bastante, apesar de ainda ter informações de fora. Se você tiver alguma pergunta mais específica, pode deixar aqui embaixo, e eu também pretendo fazer outros vídeos, talvez falando um pouco mais das dicas, do processo de seleção, enfim. Normalmente esse processo também pode mudar, pode incluir algumas coisas diferentes. Um exemplo é que do ano passado pra cá, a bolsa cresceu, por exemplo, então agora eles pagam um pouco a mais pra poder você estar lá, mas também eles colocaram alguns critérios, então pra poder variar gênero, países e etc. Mas enfim, gente, o mundo tá aí, as oportunidades de intercâmbio de estudo também, e vocês precisam aproveitar.